Olá, meu aluno, tudo bem? Eu sou o professor Haroldo Vieira, professor de História. Leciono aqui no estado do Amapá, na cidade de Macapá, capital do nosso estado. E nós iniciamos esse projeto, esse canal no YouTube, para trabalhar nossas aulas preparatórias para a sua prova do Enem e também para aqueles alunos que desejarem realizar algum concurso público. Vamos ter vários módulos de aulas, vamos ter vários encontros. Essas aulas vão sempre estar disponibilizadas em uma sequência didática e assim nós vamos avançando até que façamos toda a abordagem do conteúdo de História do Brasil. Lembrando que a maior ênfase, o maior foco do Enem é a História do Brasil. Sem desmerecer a História geral, mas a História do Brasil ela é grande parte do conteúdo dessa prova. Daí a importância e o valor dessa nossa ideia, desse nosso projeto, em trazer para você essas aulas online, o nosso canal Haroldo Vieira, _H, Haroldo Vieira História. Hoje, no nosso primeiro encontro, vamos trabalhar uma introdução sobre a história do Brasil colonial. É o período mais longo da nossa história e é mais denso de conteúdos, tem uma certa consistência um pouquinho mais trabalhosa. Coloquei aqui o período de 1530 a 1822 como o primeiro período da nossa abordagem, o Brasil colonial, considerando que as 3 primeiras décadas não mostraram uma certa força, um certo vigor por parte da coroa portuguesa, no sentido de dar início a um projeto mais definido de colonização das suas terras na América do Sul, que mais tarde, após a independência, nós trabalharemos como o Estado Nacional Brasileiro. Aqui uma periodização bem didática, bem clássica. Os 3 períodos da nossa história: Brasil Colônia, de 1500 a 1822. Lembre-se que nós trabalhamos um recorte a partir de 1530. O período imperial, ou seja, o período monárquico, que vai da proclamação da independência em 1822 até a implantação da República em 1889, e o período mais recente, o período republicano, 1889 até o ano de 2020, até a chamada história do tempo presente. Então, trabalhando um conceito de colônia, de colonização, torna-se importante e até mesmo didático você trabalhar o conceito, a definição teórica de sistema colonial. Trabalhamos aqui uma fala, uma abordagem do professor da USP de Brasil Colonial, o professor João Paulo Garrido Pimenta, a partir da referência bibliográfica do professor Fernando Novaes, Portugal e Brasil na crise do sistema colonial. E o professor Garrido Pimenta e o professor Fernando Novaes definem o sistema colonial como o processo de entrada ou inserção do Brasil no modelo de colonização portuguesa. Eles definem esse sistema colonial como o conjunto das formas que foram assumidas pelas relações políticas, as relações econômicas, as relações sociais, as relações de poder, as interações culturais, formas que foram assumidas por essa interação entre Brasil e Portugal ao longo da Idade Moderna, entre os anos de 1500 e 1822. Então, este conceito é bem importante você anotar, você analisar com bastante calma e atenção, porque ele vai te servir muito no momento de interpretação de uma questão sobre o conceito de colonização. Porque um sistema, um conjunto de elementos, um conjunto de relações, de formas que foram assumidas, ou seja, que configuraram-se historicamente, que foram vivenciadas, que foram experimentadas, tanto pelas populações que habitavam o território que mais tarde passou a chamar-se Brasil, como também a sociedade portuguesa, o chamado Império Português, ao longo do período conhecido como Idade Moderna. Existem algumas características desse sistema, dentre elas a dominação política, ou seja, a linguagem do poder, as formas de exercício do poder, como diz o professor Garrido, formas institucionais do exercício do poder político. Essas formas, essas relações de poder, elas são emanadas, elas são impostas pela metrópole portuguesa,
já que o Brasil é uma área colonial, está subordinada politicamente a esse centro, a esse polo de exercício do poder, da autoridade, que é a coroa portuguesa ou o Estado português, que você vai chamar aí de metrópole. Também temos a relação econômica, que é permeada pelo comércio, a lógica protecionista. O protecionismo é uma lógica também conhecida como pacto colonial, muito embora essa expressão esteja um pouco em desuso, mas o protecionismo é a relação na qual o comércio tem que privilegiar, tem que atender prioritariamente os interesses dos comerciantes metropolitanos. Muito embora a dinâmica da colonização vá envolver outros grupos que emergem nesse contexto, mas na lógica que é pensada, a estratégia de poder é maximizar lucros para os mercadores da metrópole, já que o Estado português é, desde o seu nascimento, muito ligado ao setor mercantil, a um bloco mercantil ou a burguesia mercantil, a classe dos comerciantes, banqueiros, armadores que são donos de embarcações, homens de negócios, capitalistas estrangeiros. Há uma forte tensão, uma forte pressão desse setor na política do Estado, conhecida como mercantilismo. Então, em tese, as relações de comércio deveriam prioritariamente atender aos interesses da metrópole, ou seja, dos mercadores da metrópole. Claro que isso na prática não vai funcionar muito bem, já que há outros sujeitos em ação nesse contexto, principalmente mercadores de outras nações, de outros países, que também estarão interessados em participarem dessa competitiva relação de comércio que vai se estabelecer entre colônia e metrópole. O trabalho compulsório predominando nos espaços coloniais, a forma assumida pela escravidão indígena, pela escravidão africana e as muitas variáveis dessas relações de trabalho trazem o trabalho forçado, o trabalho obtido mediante coação, mediante violência física e também psicológica e simbólica, a imposição de formas que vão degradar a condição humana. Toda vez que você está diante de uma relação de trabalho que deprecia os direitos naturais, que deprecia, ou seja, desrespeita, viola a dignidade humana, a vida, a liberdade, a proteção perante a lei, a igualdade jurídica, o direito de ir e vir, o respeito à pessoa, todos esses fundamentos ao serem trabalhados na política de colonização, trabalham o indivíduo como objeto. A coisificação ou reificação do indivíduo em um conceito que já é trazido desde a antiguidade por Aristóteles, no qual o escravo é propriedade, é tratado como mercadoria, como res ou coisa. Uma propriedade, algo considerado um bem que pertence a uma outra pessoa, o seu senhor, o seu escravizador. Então, dentro dessa ideia, dentro dessa lógica mercantil, dentro dessa lógica do sistema colonial, nós temos também a lógica da escravidão como forma de trabalho predominante nesse contexto da colonização na Idade Moderna. E, claro, a cultura que é imposta nessa relação, a cultura pensada a partir de referenciais europeus, dentro de uma visão que você chama de eurocêntrica e também etnocêntrica. O eurocentrismo, a cultura pensada a partir do Ocidente, da Europa, e o etnocentrismo, uma visão de mundo calcada nos valores de uma determinada cultura, e os valores dessa cultura são considerados pelos agentes culturais como valores de superioridade. A crença na superioridade cultural da Europa é um exemplo claro de etnocentrismo. Etnocultura, centrismo, padrões, valores. Quando os padrões e os valores de uma cultura se sobrepõem ou pensam sobrepor-se à cultura de grupos subalternos, ou seja, os grupos colonizados. A Igreja Católica destacou-se muito nessa europeização dos costumes, nessa imposição dos valores da cultura ocidental.
já que até a Revolução Científica no século XVII e até a Revolução Intelectual promovida pela Ilustração ou Iluminismo, a Igreja monopolizou durante muitos séculos o poder de dizer a verdade. Este monopólio intelectual, esse monopólio cultural, reforçou muito os referenciais, os padrões etnocêntricos, onde o europeu se coloca como aquele que está na condição de ensinar os seus modelos, os seus parâmetros. E sempre que você trabalhar com a noção de cultura, você tem que trabalhar com a noção de diversidade. As culturas são diferentes. As culturas têm elementos que lhes são próprios, que lhes são específicos, as chamadas identidades. E essas identidades, muito diversas, elas são confrontadas com essa homogeneização, aquilo que Norbert Elias chama de ocidentalização. O processo civilizador que é a imposição da cultura europeia aos povos colonizados, e o principal vetor desta cultura é o cristianismo católico. Partindo então desse conceito, nós vamos trabalhar a caracterização do nosso tema. Nós organizamos, como é normal nos livros didáticos e na maioria das aulas de história que você assiste com frequência, organiza-se da seguinte maneira: a estrutura política, a estrutura econômica, a estrutura social, cultura e mentalidade. Política, economia, sociedade e cultura. Dessa maneira, essa chamada história conceitual, você pode sistematizar de maneira mais tranquila os seus estudos sobre a história do Brasil. Então, dentro da administração colonial, dentro do modelo político que foi implantado pela metrópole portuguesa, nesta porção territorial da América do Sul, que ficou conhecida como Brasil Colônia, nós vamos ter as capitanias hereditárias como primeira instituição de poder aqui implantada, teremos o governo geral, teremos as câmaras municipais e as instituições religiosas, como o padroado régio e as visitações do Santo Ofício ao Brasil Colônia. Do ponto de vista econômico, a exploração do pau-brasil, sobretudo nas 3 primeiras décadas do período pré-colonial, a empresa colonial açucareira, que é muito importante, que enquadrará o Brasil à lógica mercantilista da coroa portuguesa. Vamos trabalhar também a pecuária, a introdução do gado na colônia, o extrativismo vegetal ou coleta das drogas do sertão, o século do ouro ou ciclo do ouro, a mineração no século XVIII e o tráfico negreiro como uma atividade econômica que está interligada a todos esses processos econômicos e sociais. Do ponto de vista da administração colonial, portanto, as capitanias hereditárias, que também você pode chamar de donatarias. Esse sistema foi o primeiro aparelho de poder, a primeira instituição política implantada na colônia, já existente em outras áreas do Império Português e que aqui também foi implementada como uma primeira experiência colonizadora. O sistema de capitanias foi criado por Dom João III em 1534 e implantado a partir de 1536. E ele vai perdurar até 1808, quando o Império Português instala a sua corte no Brasil. Já nesse contexto de crise, nós vamos ter mudanças na estrutura organizacional da colônia. As antigas capitanias elas irão tornar-se províncias. Com a proclamação da República, já em fins do século XIX, as antigas províncias, que no começo foram capitanias hereditárias, no contexto da República, essas antigas províncias irão tornar-se os estados ou federações. Então, qual é a evolução político-administrativa do Brasil? Capitanias hereditárias, províncias e estados. E assim nós temos aqui algumas características para destacar. O fato de ter sido a primeira experiência implantada no processo de colonização, é um sistema de poder no qual o poder do Estado se transfere para o setor privado ou particular, portanto, uma descentralização político-administrativa. Nós temos a divisão do território da colônia em 14 lotes inicialmente
e depois 15 lotes ou 15 capitanias hereditárias. E nós temos a figura dos donatários. Os donatários eram os governadores das capitanias, os homens de confiança do rei, que recebiam terras na colônia e também as funções administrativas, as funções burocráticas e as patentes militares. Então, os donatários eles são responsáveis pela administração das capitanias hereditárias. As donatarias são jurisdições, ou seja, são áreas sob a autoridade desses agentes da coroa portuguesa, chamados de capitães donatários. A grande maioria desses capitães donatários eram originários da elite portuguesa. Eram chamados de fidalgos. A expressão fidalgo, no contexto de época, significa filhos de famílias proeminentes, filhos de famílias muito importantes. Daí a expressão filho-dalgo ou fidalgo, filho de alguém muito importante. Eram nobres, eram militares, eram comerciantes, eram burocratas, ou seja, funcionários públicos, pessoas ligadas diretamente ao círculo de poder, ao núcleo de poder do Estado, ou seja, pessoas próximas do rei. A partir da definição da figura dos donatários, é importante também você entender o conceito de patrimonialismo. No processo de imposição da mentalidade portuguesa, na colônia tudo era patrimônio régio, tudo era propriedade do rei, mas colocava-se esses bens sob o interesse e o uso do bem comum, ou seja, sobre o bem da sociedade. Interessante você trabalhar essa ideia. Então, dentro da colônia, tudo era patrimônio régio, mas colocava-se tudo pelo bem comum, ou seja, pelo usufruto da sociedade. O rei é o detentor da propriedade, do direito sobre a colônia. Entretanto, a posse, o direito de explorar a terra, o usufruir de todos os seus bens, né, as benesses da terra, está nessa relação mental. Não esquecendo que os colonos devem ressarcir o Estado, retribuir ao Estado através do pagamento de impostos. Nós temos na colônia as capitanias régias. Nessas capitanias régias o próprio rei nomeava todos os funcionários, e a capitania donatarial, que é a capitania hereditária, ou seja, particular. O donatário poderia nomear os funcionários da administração desta capitania, com a autorização posterior do rei. O rei deveria ser notificado, ser comunicado das decisões de todas as nomeações que se procederam dentro das capitanias pelos donatários. E sempre era possível a eles barganhar, negociar algum tipo de nomeação para os seus parentes. Essa cultura é chamada de mercês. Muito interessante você trabalhar esse conceito. Existiam também uma forma de jurisdição, que eram as jurisdições régias, ou seja, as leis que emanavam da coroa portuguesa, e as jurisdições donatariais, ou seja, cargos por nomeações dos próprios donatários. Quais são as formas de transmissão das capitanias e dos cargos? A hereditariedade, o direito familiar, o direito consanguíneo, as mercês, que são as concessões, as dádivas concedidas pelo rei, pela coroa portuguesa, a pessoas de sua confiança, os dotes de casamento ou as vendas. Essas são as principais formas de transmissão. Um exemplo dessa transmissão é a capitania de Itamaracá, que depois foi dividida, dando origem à capitania de Pernambuco e Paraíba. O norte de Itamaracá tornou-se Paraíba. A forma de legalizar, de jurisdicionar isso, era um documento chamado Alvará de Manter em Posse. Um documento enviado ao paço da Câmara, ou seja, ao órgão diretamente ligado ao rei, para a confirmação da posse da capitania, podendo ela ser hereditária ou doada por um curto período de tempo. No Brasil, a maioria das capitanias tornaram-se predominantemente hereditárias, tornando-se até perpétuas. Ocorreram casos de vendas de capitanias, como o caso da capitania de Santo Amaro, da capitania de São Vicente, ou capitanias que foram solicitadas pelo rei, como foi o caso da capitania de Salvador, que sediou o governo geral a partir de 1548. Também uma das formas era obter indenizações com a venda das terras dessas capitanias.
Outra legislação importante é a chamada lei mental. Essa lei mental, ela remonta, ela relembra, ela recobra a memória do rei a respeito da origem da nomeação do titular de uma capitania, além da sua criação e da sua transmissão. Os cargos não eram feitos para serem hereditários, mas acabaram se tornando, já que foram monopolizados por gerações e gerações de família, dando origem ao nosso conceito, que é o patrimonialismo. As chamadas nobiliarquias titulares e sanguíneas, o que são nobiliarquias? São cargos que são monopolizados, controlados por famílias, como se cargos públicos fossem patrimônio de famílias. Os descendentes de militares que participaram de campanhas militares em todo o Império Português são os mais destacados titulares dessas nobiliarquias. E nós temos uma ideia de que era necessário lembrar o Estado de que no passado lutaram em prol de sua causa, lutaram em defesa do seu patrimônio. E essas capitanias também eram ocupadas sob a justificativa do desenvolvimento das atividades da agricultura, do comércio, a captura de indígenas para a escravização e também para a catequese, e os principais argumentos eram as chamadas mercês. O que são as mercês, não é? Mercês são dádivas, são favores ou benesses concedidas pelo rei a pessoas de sua confiança. Uma outra lei importante, a lei da varonia, que está inserida na lei da memória. A lei da memória era sempre evocada quando surgia a necessidade de se discutir os direitos, a titularidade de um herdeiro. Os descendentes primogênitos, ou seja, os descendentes do sexo masculino e os filhos mais velhos, herdavam por direito as terras de seu pai. Não se transmitia, portanto, para o gênero feminino. Em alguns casos muito raros, as mulheres poderiam assumir a titularidade das capitanias. No caso do Brasil, por exemplo, as mulheres da família de Martim Afonso de Souza, as mulheres da família de Pero Lopes de Souza, que faleceram sem deixar herdeiros homens, passaram a assumir a titularidade dessas capitanias. A capitania de Pero Lopes ficou em posse de sua irmã, que também só tinha uma herdeira, embora isso não fosse previsto em lei, mas foi uma prática que acabou acontecendo, dando a você uma noção de como é diversa, de como é ampla a legislação das capitanias hereditárias. É importante você dominar este conceito, a título de competência do Enem, para você perceber a dinâmica das disputas, a dinâmica da negociação, a dinâmica da troca de favores que está presente nas relações de poder. Essa troca de favores, essa dinâmica da relação, ou seja, a dinâmica da pessoalidade, ela era importante para manter o privilégio das elites, que acabavam transformando a legislação, ou seja, as leis que emanavam do Estado, naquilo que à época se chamava, no popular, de letra morta. No caso de Portugal, nós temos vários cargos, como os corregedores, os ouvidores, os escrivães, os meirinhos, os almotacés, que era um cargo burocrático administrativo, e esses cargos também são inseridos aqui na administração colonial. Ou seja, os donatários eram responsáveis por quase todas as tarefas do Estado. Eram os mesmos que governavam, administravam, exploravam a terra, os negócios do rei, fiscalizavam e corrigiam os desvios dos súditos do rei. As instituições eram originadas em Portugal, mas foram trazidas, foram transportadas para o ultramar, ou seja, para as suas colônias. Então, mercês, concessão de dádivas em formas de funções, de títulos e ofícios, ou seja, funções do patrimônio régio. Uma verdadeira economia de privilégios, a troca de favores, a troca de titulações, formando uma nobreza de títulos, uma nobreza titular. Através desses títulos de honra e prestações de serviços, desenvolvia-se aqui um processo de enriquecimento e as pessoas tornavam-se nobres, tornavam-se pessoas com status, pessoas proeminentes, pessoas importantes. Por exemplo, os homens bons são uma forma bem comum de se citar essa relação de poder. Ou seja, uma cultura política baseada na dinâmica da relação, da troca de favor, na relação da pessoalidade. Honra passou a equivaler a título de nobreza. Então, para você compreender
o processo, para você compreender a estrutura, a dinâmica das capitanias hereditárias, é importante citarmos a você de que ela integrou uma estratégia de poder, uma tática de poder da coroa portuguesa, onde para administrar o seu vasto império colonial, ela acabou transferindo as funções do Estado, aquilo que na época se chamava de governança, para particulares, para terceiros, ou seja, os donatários, os seus familiares e as pessoas ligadas a eles por nomeações, a chamada nobiliarquia titular. Qual era a estratégia do Estado? Livrar-se dos gastos, livrar-se dos custos, livrar-se de todo o ônus, não é? Das despesas dessa administração, dessa gestão do patrimônio régio. O rei chama pessoas de sua confiança para assumirem as funções que em tese seriam do Estado, mas acabavam sendo exercidas por particulares. Ou seja, transferiu a colonização para a iniciativa privada, ou seja, para o setor privado, representado pelos donatários. Você tem os conhecidos documentos que vão regulamentar esta nomeação, a chamada Carta de Doação, que é o documento através do qual o rei transfere o lote, a capitania, para o donatário, e o foral, que vai estabelecer as funções, as atribuições, os deveres e também os direitos dos donatários. Dentre esses direitos, eles poderiam doar lote de terras a colonos, as chamadas sesmarias, que eram lotes de terras transferidas a particulares. Dentro de sua jurisdição, que é a capitania, o donatário pode, pela legislação, isso é permitido, é previsto em lei, lotear porções de terras. Até como forma de atrair moradores do reino, atrair colonos. Esses colonos que recebem lotes de terras eram chamados de sesmeiros. E esses lotes de terras, sesmarias. O que eram sesmarias? Lotes de 6 hectares, originariamente. Isso não quer dizer que toda sesmaria tenha 6 hectares, poderia ser muito maior. E isso vai dar origem a propriedades, isso vai dar origem aos chamados latifúndios. De acordo com a legislação de Sesmarias, que é a primeira legislação agrária implantada no Brasil, uma legislação originária de Portugal, a forma legal de acesso à terra seria a doação, feita pelo Estado ou seu representante, no caso o donatário, ou a posse, a ocupação da terra. Todo colono tinha direito de usufruir da terra. Lembre que a colônia é patrimônio régio, mas o seu uso é público, é colocado a serviço da sociedade. Então, a forma de justificar a própria vinda desses colonos e até mesmo de atraí-los seria a concessão de lotes de terras. Esses lotes de terras, sesmarias, vão dar origem aos primeiros latifúndios. No Nordeste, por exemplo, os engenhos de açúcar nasceram de sesmarias e aqueles que eram administrados pelos senhores de engenho mais ricos acabaram prosperando, acabaram crescendo, tornando-se grandes latifúndios. Os sesmeiros tinham, portanto, essa função, utilizar a terra para a finalidade produtiva, para o desenvolvimento do setor agrícola, a chamada agroexportação. Os donatários também teriam o direito de construir em seus domínios engenhos de açúcar, desenvolver a lavoura em toda a sua diversidade, administrar e participar diretamente no lucro dessa produção. E, de acordo com o foral, teriam direito de receber 5% sobre a exploração do pau-brasil e da pesca, também arrecadar tributos sobre a navegação nos rios, a exploração das salinas e as moendas de água. Dentro dos deveres dos donatários previstos no foral, eles deveriam garantir, assegurar à coroa portuguesa a defesa do território, armando os colonos, promovendo a segurança interna de seus domínios, de sua capitania. Eles teriam que garantir ao rei 10% sobre os produtos agrícolas, 20% sobre os metais preciosos, caso fossem encontrados. Você sabe muito bem que esse processo de extração mineral ele vai estar associado a um outro contexto mais à frente, que é o século XVIII. Também garantir ao rei o monopólio, a exclusividade sobre o pau-brasil e os produtos do interior, as chamadas drogas do sertão, deveriam povoar a sua capitania, fundando vilas e povoados, e atrair colonos para o povoamento da terra.
Ou seja, a lógica de povoar, defender, explorar a colônia como atribuições de um agente colonizador a serviço do Estado, funções públicas, funções de Estado exercidas por particulares, exercidas pela iniciativa privada. E você sabe que esse sistema não apresentou os resultados estimados pela coroa portuguesa. Das 14 ou 15 capitanias, apenas 2 capitanias irão apresentar resultados satisfatórios, irão ter prosperidade. Foi o caso da capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Nestas 2 capitanias foi introduzida a lavoura da cana-de-açúcar e isso as dinamizou economicamente, isso atraiu colonos, isso gerou acúmulo de capital. E a maioria das outras capitanias acabaram não sendo devidamente geridas, devidamente administradas. Muitos donatários não vieram tomar posse de sua capitania. Muitos donatários restabeleceram ao rei, restituíram a carta de doação, devolveram ao rei a carta de doação, não se achavam aptos, não se achavam com condições financeiras suficientes para assumir essa empreitada, esse empreendimento colonizador. E entre as razões do fracasso desse sistema, nós vamos destacar a falta de recursos por parte dos donatários. Aqui eu coloquei a descapitalização de muitos donatários. A grande maioria deles eram nobres, eram militares, muitos burgueses, mas uma parcela considerável destes eram de famílias que não se encontravam com um capital suficiente para investir na colonização. Muitos deles, alegando incapacidade financeira, falência econômica, acabaram desinteressando-se por administrar as suas capitanias. E esse desinteresse de muitos donatários está associado à mentalidade patrimonialista. O que é o patrimonialismo? A confusão entre o público e o privado. Fazer uso do Estado como um mecanismo de benefício pessoal, um mecanismo de atendimento a necessidades pessoais ou familiares, esquecendo-se do interesse público, esquecendo-se do patrimônio público, que é o patrimônio régio, ou seja, acaba configurando-se uma ausência do poder estatal e um predomínio do poder particular, e esse poder particular não deu conta do recado, ou pela falta de capital, ou pelas dimensões territoriais das capitanias que dificultavam a sua ocupação. Muitas delas tinham dimensões muito acentuadas, e isso gerava um certo temor, um certo receio por parte de muitos donatários. Outro problema, a resistência indígena. Esse é um elemento muito presente no processo colonizador. As tensões entre colonizadores e as populações que habitavam o território brasileiro. Muitas etnias indígenas conseguiram resistir e até mesmo desestabilizar a colonização. Não só olhando o índio como vítima, sem dúvida o foi, mas por um outro aspecto, muitos conseguiram demover os colonizadores do seu intento, produzindo ações organizadas, ações armadas. O caso da invasão da Baía da Guanabara pelos franceses e que teve o apoio da etnia dos tamoios, isso é um exemplo da resistência indígena. A própria necessidade do envio de catequistas, de padres missionários que vai ocorrer a partir do governo geral, é uma das formas de tentar cooptar o elemento indígena, ou seja, convertê-lo à fé católica para que o índio se torne um aliado, um súdito da coroa portuguesa. Então, muitas ações armadas de indígenas, os índios tupinambás no Nordeste, os índios tamoios, na região sudeste, os índios cariris na região do Ceará, muitos grupos, os índios tupiniquins aqui na Amazônia, representaram um forte entrave aos passos iniciais dessa colonização. É muito interessante trabalhar a história também do ponto de vista dos colonizados e como eles vão se colocar frente ao colonizador, desenvolvendo aquilo que o historiador francês Michel Dissertot chama de tática.
O que é a tática? A inteligência do oprimido em derrotar o seu opressor, naquele terreno que é dominado pelo oprimido no início da colonização. O próprio território colonial, os próprios segredos, as próprias especificidades da colônia, quem conhece é o índio. Então haverá uma dificuldade do colonizador em suplantá-lo, em impor a linguagem da colonização. Também ataques de corsários, de bucaneiros, de piratas, ataques promovidos por coroas europeias, ações de corso, ou seja, de saque. Isso vai, em grande medida, desorganizar e enfraquecer o sistema de capitanias hereditárias. Uma outra situação que vai sintetizar a tudo isso é a contradição entre a natureza do sistema de capitanias, que é uma natureza privatista, onde o poder de Estado é exercido pela iniciativa privada, ou seja, pelo poder particular, e a necessidade do Estado em exercer a sua autoridade, em exercer o seu poder político. A própria descentralização configura-se como uma ausência do Estado, e essa ausência do Estado enfraquece e até mesmo compromete os resultados a longo prazo. Qual era a natureza do Estado português? Absolutista, centralizado, despótico, que exerce a sua soberania, a sua autoridade. E na prática era um Estado muito dependente dos seus representantes na colônia, dos seus agentes colonizadores. Então a dinâmica da negociação, a chamada economia do privilégio, anote isso, não esqueça, a economia do privilégio, que é a troca de favores entre o rei e os seus súditos na colônia, a própria importância que muitas famílias terão, tanto nas conquistas militares, como na própria ocupação da terra, isso cria uma dependência do Estado em relação a esse segmento da sociedade. Então não ficava muito clara a definição da fronteira, até onde vai o poder público e até onde se exerce os domínios do poder privado, do poder particular, produzindo um fenômeno que o historiador e sociólogo Raimundo Faoro e também o antropólogo Roberto da Mata chamam de patrimonialismo ou confusão público-privado, onde os agentes do Estado acabam prevalecendo-se, acabam colocando os seus interesses privados acima dos interesses estatais. Essa é a maior incompatibilidade, essa é a maior contradição que você deve entender nesta relação. Entender o conceito de mercês, que é a cultura do favor, a cultura do benefício obtido na esfera pública a partir de agentes privados, e o patrimonialismo, fazer uso do público em benefício privado ou pessoal. Essa é, digamos, uma das razões mais elementares, mais fundamentais, que nos ajudam a entender o fracasso do sistema de capitanias. Para reestruturar administrativamente a colônia, para reorganizar administrativamente a colônia, para corrigir os vícios de origem, passou a se introduzir um outro sistema de governança, que é o governo geral, a partir de 1548. O governo geral não vai extinguir as capitanias, mas vai submetê-las a uma nova forma administrativa, que é uma maior ênfase à presença do Estado, uma maior ação administrativa do Estado através do governador geral e seus auxiliares. E governo geral é o tema da nossa próxima aula. Agradeço a sua atenção, um grande abraço e até lá.